Eyes become alive, the light that you shine can't be seen. I can feel you through a kiss from a rose on the way. Ooh, the more I get of you, stranger it feels, yeah. Now that your rose is in bloom, a light hits the gloom on again. There's so much I can tell you, so much you can say. You remain my power, my pleasure, my pain, baby. To me, you're like a gone Egyptian, you're like a Shanghai. Won't you tell me there's a healthy baby? Did you know that when it snows, my eyes become alive and the light that you shine can't be seen? The more I get of you, stranger it feels. Boa noite, mestre. Boa noite, doutor Carlos. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Você está me ouvindo bem? Tô sim, você. Bem. Cara bonito aqui na presença, né? Nem tanto, viu? Nem tanto, né? Pessoal, Deixei minha barba crescer, mas não ficou igual a sua, pô. É impossível. Bonito de barba aqui sou eu mesmo, viu? Pessoal, meu boa noite a todos todos que estão aí participando também, que estão entrando aí. Claro, vai ter muita gente. Pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou Carlos Silvio, apresento o programa Paiaiana Conectados todos os sábados aqui na Rádio Conectados. Você acessa www.radioconectados.com.br. Nesse período de pandemia, a gente está fazendo entrevista de casa, mas você pode acompanhar a gente nas plataformas digitais. No Spotify tem lá os nossos podcasts e também no site exclusivo do programa, que é paiaianaconectados.com.br. Enquanto isso, sim, hoje é quanto? 11 de maio de 2020, edição de número 47 do Em Quarentena. Hoje que é dia da integração do telégrafo no Brasil. Oh, que notícia importante. E claro que todo dia a gente traz um convidado de peso aqui, um convidado importante. E hoje não é diferente. Eu faço questão de apresentá-lo aqui, ele que foi secretário de Saúde em Conceição do Coité, diretor-presidente do Grupo Lopes Empreendimentos, também em Conceição do Coité, tem especialização em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, é bacharel em Ciências Econômicas pela Faculdade Católica de Ciências Econômicas da Bahia, foi eleito vice-prefeito de Conceição do Coité pelo PMDB em 2013 para 2016, renunciou ao mandato em 2014, eleito deputado estadual pelo PMDB para o mandato de 2015 e 2019. Ganhou o troféu Destaque Parlamentar, Comitê de Imprensa da Assembleia Legislativa da Bahia, de 2015 a 2017. Reeleito em 2018, com 83.209 votos. Alex Lopes da Silva, ou Alex da Piatã, é deputado estadual pelo PSD da Bahia. Desde já, seja bem-vindo e obrigado pela aceitação do convite. Eu que agradeço, Carlos Silva. Muito obrigado aí pelo convite. Em primeiro lugar, parabenizar, porque você é filho do Paiaiá? Saí do Paiaiá com 21 anos de idade e meio. Ah, que bom, que bom. Povo bom ali, viu? Povo Gosto bom. muito daquele povo, terra boa. Exatamente. Então, quero agradecer de coração a você pelo convite. Eu acho que esse momento que nós estamos vivendo é um momento onde a comunicação, a mídia, nunca foi tão importante durante a nossa história mundial. Nós, no auge, não sei se é no auge, porque ainda não sabemos o que vamos viver, mas assim, as mídias sociais, a comunicação vivendo uma alta tecnologia, as distâncias se diminuindo e, de repente, a gente enfrenta um vírus
letal, que não tem vacina, que não tem um medicamento eficaz e a prevenção é o melhor remédio. Então, isso aqui, a informação, a comunicação está salvando vidas. Está salvando Exatamente. vidas. Então, Exatamente. nunca foi tão importante conversar Exatamente. com as pessoas e dizer a importância que a gente tem de prevenir para que o vírus não leve aí a nós e aos nossos irmãos. Você falou perguntou aí se eu sou do Paiá, eu respondi que sim. Além disso, eu levo o nome do Paiá para onde quer que eu vá, eu levo as minhas raízes no peito. Eu já vi que você é fã de Messi, tem uma foto do Messi num quadro lá atrás. Agora, não sou eu não, é meu filho. Fale que é você, rapaz. Não. Agora, meu filho, eu acho que qualquer amante do futebol no mundo gosta de Messi. Messi é uma figura muito boa. Gênio. Além de ser um gênio do futebol, é muito sereno, muito tranquilo, é uma pessoa muito simples, muito humilde. Eu gosto do Messi, mas meu filho é apaixonado. Muito apaixonado bom. pelo Barcelona e apaixonado por Messi. A minha primeira pergunta, na verdade, é uma curiosidade. Por que Piatã? De onde vem o Piatã? Olha, Carlos, nós éramos camelô. Eu ajudava meu pai na Feira Livre e nós tínhamos um sonho um dia de produzir aquilo que a gente estava vendendo ali, que era sandálias. E montamos uma fábrica no fundo de casa mesmo, eu e meu irmão, e começamos a produzir manualmente e colocamos o nome a marca da sandália Piatã. E aí ficou o apelido Alex da Piatã. A gente produzia e ia vender na Feira Livre e foi crescendo. Hoje não tem mais porque eu desisti. Não dava para servir a dois deuses, ou o mundo empresarial ou o mundo público. E exatamente. Como eu acabei decidindo sair do mundo empresarial e me dedicar 100% à vida pública. Eu achei que você fosse o dono da rádio Piatã FM. Rapaz, todo mundo pensa. Só para você ter ideia, volta e meia chega alguém no gabinete me entregando o CD. Toque lá no seu programa. Tem outros que chegam dizendo assim, eu lhe ouço todo dia, eu fico não tenho coragem de desmentir o cara. Tá bom. Deixa ele continuar acreditando, Mas a maioria pensa assim. Pensa, né? Deputado, falando você, como é que está a situação aí você está em Conceição do Coité, como é que está a situação aí do Covid-19 agora, essa semana? Aqui em Coité? Sim. Em Coité, hoje, desde ontem, o prefeito baixou um novo decreto, porque, infelizmente, o município entrou numa contaminação comunitária. Ou seja, já temos contaminações que não rastreia de onde veio. Só para aqueles que estão me ouvindo entender, enquanto você sabe, Carlos foi contaminado. Se você souber de onde veio a contaminação de Carlos e conseguir rastrear e monitorar, essa contaminação está sob controle. Mas Carlos está contaminado e você não sabe de onde ele pegou, não consegue rastrear, é sinal de que a contaminação está comunitária, ou seja, já está em qualquer lugar da comunidade. E o município decretou contaminação comunitária e, em função disso, muitas medidas restritivas têm que ser tomadas a partir de hoje, dentre elas fechar o comércio, apenas funcionar delivery e comércios essenciais e barreiras de vigilância mais fortes. Ontem eu estive visitando a UPA, aqui, uma UPA que abriu, o governo do estado, junto com o prefeito, abriu apenas para pacientes com Covid. Por enquanto não tem nenhum paciente, mas está lá todas as instalações preparadas para ser referência em toda a região aqui, para receber pacientes com Covid. Alguns casos confirmados, poucos e alguns suspeitos e monitorados.
Então, eu diria, Carlos, que na Bahia, de uma forma geral, ainda está sob controle, Sim. exceto a região sul. A região sul, em especial ali Itabuna, Ilhéus e Piauí, já saiu um pouco do controle. Mas é uma situação preocupante porque está crescente. Aí parece que aí em Conceição do Coité teve uma passeata ontem, o pessoal querendo reabrir o comércio, o pessoal que é a favor da reabertura do comércio. Foi hoje, né? Foi hoje, né? Hoje. E você falou em Itabuna, por exemplo, lá morreu um policial de 33 anos, que é irmão de um primo meu, o pai dele é do Paiaiá. Ele morreu lá em Itabuna também. 36 anos, um policial militar. Em Ilhéus morreu um médico de 55 anos. Novo, né? Novo, muito novo, muito novo. E ontem morreu um médico em Jiquié, de 30 e poucos anos. 43 ou é 33, eu não lembro assim exatamente, mas bem novo. E hoje morreu uma pessoa de 20 e poucos anos, um jovem em Salvador. Como é que você está acompanhando as ações do governador em relação ao combate ao coronavírus? E eu acrescento uma segunda pergunta, se você é a favor, por exemplo, de barreiras na entrada de cidades e também se você é a favor do confinamento, que chamam de lockdown aí. Olha, Carlos, primeiro assim, eu acho que eu parto sempre do seguinte princípio. Eu não sou médico, eu não estudei medicina, eu não estudei área de saúde. Quando qualquer um de nós, eu, você, quem está nos assistindo ou vai nos assistir depois, está doente, a gente procura o quê? Um médico, um especialista. E chega lá, ele vai fazer o quê? Vai fazer o diagnóstico e passar o prognóstico dele, o medicamento, vai dizer se você fica em casa de repouso, se você vai fazer fisioterapia, ele vai lhe dizer o que é que você tem que fazer. E você vai fazer o quê? Obedecer. Então, eu acho que nós temos que obedecer à ciência. A ciência da saúde tem que ser o nosso caminho. Eu não abro mão disso. E, em função disso, eu acho que o governador vem fazendo um excelente trabalho, porque ele tem se guiado 100% na orientação da ciência. Ele não toma uma posição que não seja orientado pela ciência. Tem uma equipe da Secretaria de Saúde do Estado, do Ministério de Saúde da União e da Organização Mundial da Saúde. Eles dão as diretrizes e o governador toma as medidas dentro dessas diretrizes. Não é à toa que, graças a Deus, é o que eu falei há pouco, a Bahia está sob controle. E o que mais de interessante, Carlos, nós estamos vivendo aqui na Bahia, é que é a união de todos os gestores. Todos os 63 deputados, não está havendo situação de oposição quando fala de Covid. De líderes do Estado, como da oposição, o prefeito ACM Neto de Salvador, e da situação, o governador Rui Costa, sentam e conversam diariamente para tomar medidas conectadas. Os prefeitos e oposição nos diversos municípios. Ou seja, não está havendo politização no enfrentamento ao coronavírus. Salvo aqui ou ali em um município ou outro, porque também seria impossível estar... Unanimidade. Então, mas graças a Deus está muito bem. O governador se preocupou muito também com a questão econômica. Inclusive, hoje nós tivemos uma videoconferência com ele, todos os líderes de partido e de bancada, junto com ele, com a secretária de Relações Institucionais, Cibele, com o secretário de Administração, Edevino Góes, e o procurador-geral do Estado, Paulo Moreno. Nós ficamos quase 3 horas em videoconferência hoje, e ele nos mostrando, falando sobre a tramitação de alguns projetos, mas ele falou também do Covid, inclusive hoje, muito sensibilizado com essas 2 mortes. A morte do médico lá em Jiquié e a morte de um jovem em Salvador.
Inclusive, Carlos, eu vou falar aqui em primeira mão, ele trouxe para a gente algo novo que está preocupando muito a ele. E eu quero deixar o recado aqui para os secretários de saúde dos municípios e para os gestores, para todas as equipes de saúde. Tanto nesse médico quanto esse jovem, olha o que aconteceu. Eles estavam assintomáticos, sem sentir nada, e aí, de repente, começou a sentir um cansaço. Quando foi olhar a oxigenação e correu para fazer a tomografia do pulmão, já estava irreversível. E todos os dois faleceram rapidamente depois da tomografia. O que é que isso quer dizer? Que às vezes a gente, por não estar se movimentando muito, não estar fazendo esforço, acaba não sentindo que a nossa oxigenação está menor e que o pulmão já está sendo afetado. E aí ele disse que o protocolo da CESAB, da Secretaria de Saúde do Estado, vai mudar e vai pedir que todos, aí é o nosso pedido, que ele pediu que nós comunicássemos isso, para medir com aquele aparelhinho, que eu não sei como é o nome daquele, que eu sei qual é o aparelho. que mede a oxigenação nossa. Isso. Coloca no dedo. É um aparelhinho não muito caro, vende nas farmácias, porque aí mesmo, e aí ele diz, todo mundo que der positivo e estiver sendo monitorado, mesmo que esteja assintomático, corre lá e mede. Porque se já tiver abaixo do normal, correr e fazer a tomografia. Porque corre esse risco de você estar com a oxigenação baixa, já está afetado o pulmão, mas você não está fazendo esforço, você não sente que a sua oxigenação está menor. E se você sentir ali, você corre para tratar, para não esperar sentir. Porque depois que sentiu, que corre para fazer a tomografia, pode ocorrer o que ocorreu com esses dois. E ele acha que está ocorrendo com muitos. Já está irreversível. Já tomou todo o pulmão e não consegue reverter. Então, em resumo, respondendo a sua pergunta, ele se preocupou também com a economia, tanto que nós aprovamos projeto de lei para isentar as famílias carentes da conta de água, da conta de energia até 120 kW, e colocou o vale alimentação para os estudantes, e tem se preocupado. Agora vai mandar uma outra aprovação de uma ajuda até R$ 500 para pacientes que precisem sair da rua e ficar numa pousada, isolado. Então, é claro que essa questão econômica é uma obrigação exclusiva da União, porque a União é o responsável pela gestão desses recursos em estado de exceção ou estado de guerra, que é o que nós estamos vivendo. Mas o governador tem feito, na medida do possível, um esforço muito grande para que a gente não venha a entrar em colapso o nosso sistema de saúde e perdermos baianos por falta de leitos, como já está acontecendo no Pará, Amazonas, Ceará, Pernambuco, Rio de Janeiro, acho que já está quase, se eu não me engano. Quase. Aqui também está chegando, já enchendo. São Paulo acho que está 90%. Né? 90%, exatamente. 90%. Agora você falou nas pessoas, inclusive nos assintomáticos, é o caso, por exemplo, que eu citei agora do policial, 36 anos, que é filho do rapaz do Paiá, que faleceu. Ele tinha, parece que, histórico de diabetes, mas qual é a impressão que você tem, por exemplo, de uma pessoa policial militar com 33 anos, 36 anos, que está em plena forma, que não é um vírus que vai te derrubar, mas veja a importância de a gente se cuidar e tomar todos os cuidados. Agora, deputado, você falou aí no... Eu acho que é oxímetro, né? Oxímetro, acho que é. Gleice, pesquisa aí. Minha assessora está pesquisando aqui para ver o nome aqui, a produção. Gente, quem vocês conhecerem que estiver positivo ou com suspeita, vai lá botar o oxímetro, viu? Exatamente. É muito importante. Deputado, você falou, por exemplo, do projeto da isenção de contas de água para aqueles que estão mais necessitados, tudo. Aqui em São Paulo, o deputado Arthur Duval, deputado estadual, ele era do DEM, saiu, ele propôs o corte de 50% dos salários dos deputados e que esse dinheiro seria revertido ao combate
ao Covid-19. O Legislativo da Bahia já tem algum projeto nesse sentido? Porque, por exemplo, a classe política é vista pelo povo como aqueles que têm privilégios, que recebem altos salários, que têm privilégios. Hoje está passando necessidade. Há algum projeto, alguma atitude nesse sentido aí? Olha, veja só, de redução de salário, não temos projeto nesse sentido. Eu vou dar a posição por mim. Eu mesmo doei 100% do meu salário, junto com minha esposa, que é vice-prefeita aqui, e doamos o meu salário e o dela em cesta básica. Mas não quero aqui fazer essa comparação com outros, porque eu tenho uma outra fonte de renda que me pode sobreviver. Não vou dizer que todo deputado tenha essa mesma condição. Eu acho que isso é muito pessoal. Então, até então, não teve essa medida de corte de salário. O que nós tivemos, nós doamos todas as nossas emendas, mais de 100 milhões de reais já foram doadas para o governador do estado, para o governo do estado, para usar no combate ao Covid-19. Essa já foi uma ação que nós fizemos e aprovamos lá na Assembleia. Todos os 63 deputados abriram mão de suas emendas e deu mais de 100 milhões de reais, eu não lembro o valor exato, para o combate ao Covid-19. Uma outra coisa que nós estamos fazendo, e aí foi feito por decreto do presidente junto com a mesa diretora, foi cortar um monte de gastos que é justo que se corte agora, até mesmo porque não está tendo sessão física presencial. Então, muitos gastos com contratos de transportes, muitas outras coisas, tudo isso lá de manutenção, de alimentação, tudo isso está sendo cortado, que está gerando uma economia, eu não sei bem, mas me parece que mais de 3 milhões de reais mês. E hoje nós discutimos novamente sobre isso, quando o governador hoje nos sensibilizou, dizendo que ele garante o salário de maio e de junho. Mas a partir de julho, ele já não sabe se vai poder garantir o salário, porque a queda de arrecadação tem sido brutal. Salvo engano, já teve um estado hoje aí que disse que vai atrasar salário. Eu não olhei, porque eu tive sessão depois, agora à tarde, terminei há pouco, mas não sei se foi o Rio, algum governador já deu previsão de atrasar salário. Então, é preocupante. Mas a gente precisa também reconhecer essa sua atitude, e eu acho que quando as atitudes são boas, a gente tem que falar também, e aí não se trata de fazer uma propaganda política ou algo do gênero, mas reconhecer, são atitudes boas. A gente está cheio de notícias. Não, e eu fiz questão de falar, até para poder a gente motivar e estimular que outros façam o mesmo. Não é? Dá exemplo. Não fiz nada. Não fiz nada demais, não é um período. Não sou candidato a nada esse ano. Eu acho que a gente fez porque a gente sabe que o momento agora é que o mundo vai ficar mais pobre. Então a gente precisa, quem tem, repartir com quem não tem. Eu acho que é para dar de exemplo. Exatamente. O nome do confirmado aqui é oxímetro mesmo, o nome do aparelho. Que bom. A assessoria aqui, produção aqui. Produção é boa aqui, lá corre. Você fica na capital mesmo, né? Eu moro aqui na capital, Zona Sul de São Paulo, Grajaú, próximo ao Autódromo de Interlagos. Eu estou aqui há 21 anos e meio nessa cidade que eu amo também. Mas eu vou aí todo ano, eu te conheci pessoalmente no hospital, não sei se você lembra, mas no Hospital do Nova Açores, quando o Cassinho, que está aqui nos assistindo, logo que ele tomou posse. Governador, deixa eu te falar uma coisa. E o funcionalismo público? Por que os nossos políticos eles têm um certo medo de mexer com o funcionalismo público, por exemplo? Está uma discussão aí, aqui, por exemplo, de congelamento de salário por 2 anos. Por que há esse receio, entendeu? Rapaz, você sabe que toda classe tem um certo corporativismo. Isso é
inerte a qualquer ser humano. O corporativismo, a classe a qual pertence, eles têm uma força muito grande de mobilidade, de mobilização, e isso transforma em força política. Então, isso é claro que não é algo fácil de ser mexido, mas eu, em particular, não tenho nenhum problema. Eu vou te dar hoje a nossa discussão com o governador foi sobre o abono permanência para o servidor público, tanto do Ministério Público, do Judiciário, do Legislativo e do Executivo. O que é que quer dizer isso, gente? O cidadão se aposenta e ele tem o direito de pedir para permanecer no cargo, tendo um abono de, aqui no caso da Bahia, de 14% sobre o seu salário. Eu, em particular, sou a favor que, nesse momento, a gente acabe. Não tem por que a gente manter um privilégio num momento de caos desse. Então, nós vamos votar amanhã pela manhã, 10 horas da manhã, e eu vou votar, e a nossa bancada do PSD vai votar para que até dezembro de 2021 não seja permitido nenhum abono de permanência para o servidor público do Estado da Bahia. E a partir de janeiro de 2022, se a gente já tiver recuperado a economia, vai haver regras para que possa se conseguir o abono de permanência, mas baseado em regras que seja possível pagar. Porque a gente não pode sacrificar a grande maioria que não é servidor público, que está lá ganhando um salário mínimo, pagar imposto para uma pessoa que se aposenta, às vezes com um salário bom, e em vez de correr para descansar ou alguma coisa, recebendo seu salário, e outro entrar no lugar, vai ficar ali com 14% de aumento. Não é justo. Não é justo. Eu acho que essa realidade está começando a mudar. Você viu a reforma da Previdência. Mexeu, mas depois o povo entendeu que era necessário e se aprovou a nível de Brasil e se aprovou a nível de estados. Conosco mesmo aqui, até tiro teve, mas aprovou. Algumas medidas são impopulares, mas elas são necessárias. Principalmente, a gente sabe como é que estava a nossa Previdência, por exemplo. A gente sabe o rombo que tinha aí. Então, é impopular, vai ter aquela chiadeira no início, mas são necessárias, entendeu? Pessoal, mande pergunta aí, ó. Deixa eu ver quem está aqui. Tem alguém dizendo que é seu fã aqui, viu, deputado? Tá cheio de gente aqui. O deputado Osni Cardoso está aqui. Um grande abraço a meu vizinho e meu colega, deputado Osni Cardoso. César da Vila está aqui, ó. Sou seu fã, deputado Alex Abiadã. Cassinho Prefeito, que, diga-se de passagem, é do Paiaiá, está aqui ouvindo com a gente. É do Paiaiá, por isso que ela é gente boa. Quem vai ficar com ciúme é o nosso vereador lá, pô. Você dizer que Cassinho é do Paiaiá, mas não diz o nome dele, aí ele vai ficar com ciúme. Quem é? Zé Filho? Zé Filho, não é do Paiaiá? Não, Zé Filho é uns 2 quilômetros distante. Zé Filho é mais fora. Assim, Dênio da Melancia está dizendo aqui que o Paiaiá só pede para melancia. Dênio, deixa eu falar aqui para todo mundo. A melancia, eu contei a população da melancia sem sair do carro, 195 pessoas. Então, assim, a melancia é a região periférica do Paiaiá, rapaz, aqui. E ele aqui faz uma pergunta, ó. Pergunta, Dênio, deputado. Dênio me prometeu que... Ele fez o quê? Ele me prometeu, porque o Cassinho, junto com a gestão, calçou tudo lá. E ele prometeu que ia matar um boi, rapaz, pra gente. Até hoje, eu acho que esse boi já engordou e emagreceu umas 10 vezes e até hoje nada. Rapaz, ele me prometeu um bode. O bode já deu reumatismo, acho que já deu um monte de coisa. Até hoje eu não vi esse bode, viu, rapaz? Ó, ele pergunta o seguinte: Otto é candidato a governador? E se Alex vai a deputado federal? Tá, ó. Agora veja que homem agoniado. A gente vai passar ainda para a eleição de prefeito, vice-prefeito e vereador. E o homem já está preocupado com a eleição de governador e de deputado. Tenha calma, Dênio. Está longe, a gente não pode dizer nada. Eu acho que ele quer puxar seu tapete e se candidatar a deputado.
Eu acho que essa discussão a gente vai fazer depois das eleições municipais, depois que se estabilizar tudo. É cedo para falar sobre isso. Cassinho está aqui dizendo, esse sim representa Nova Açores, aproveitando essa fala do nosso prefeito, que é gente boa porque é do Paiaiá, só tem um defeito, é flamenguista, o mais importante é ter saúde, entendeu? Pode não ter Rapaz, eu fui saúde. assistir a final do Flamengo na casa de Cassinho. Olha só, cara, como ele é pé frio. Ou era eu que era o pé frio, né? Enquanto estava lá, o Flamengo não fazia gol. Foi a gente entrar dentro do carro e sair, o Flamengo fez 2, virou e ganhou lá. Eu torci tanto pro River naquele dia que você não faz ideia, entendeu? Aproveitando essa fala dele aí, fale um pouco aí, ô deputado, de projetos aí que você tem trabalhado junto com ele, com o prefeito Cassinho, e tem melhorado aí a situação de Nova Açores. Eu gostaria que você desse uma explanada aí sobre isso. Eu acho que a Nova Açores, de forma muito resumida, eu sempre falo que a gente precisa comparar o que é Nova Açores hoje e o que era há 4 anos atrás. A diferença é absurda. E eu desafio essa comparação em qualquer área. Na área da saúde, na área hídrica, na área de infraestrutura, de urbanização, de agricultura familiar, de agricultura de uma forma geral, de educação, em tudo, absolutamente tudo, o compromisso e como está hoje e como era antes. Não tenho nenhuma dúvida. E isso eu não gosto muito, não é muito o meu perfil, pegar isso de que, de forma heróica, de que existiu um pai da criança. Eu acho que a liderança da gestão municipal é muito responsável da parte do prefeito Cassinho, mas isso foi graças a um time. Graças a um time que ele tem lá de bons servidores, de bons secretários, graças à parceria com a Câmara de Vereadores, que ajuda muito ele e dá governabilidade a ele, graças aos 2 deputados que trabalham junto com ele, o nosso mandato e o deputado Zé Nunes, graças aos nossos 3 senadores, o senador Ângelo, o senador Otto, o senador Wagner, e graças ao nosso governador do estado. Eu acho que esse time que Cassinho sabiamente soube montar tudo junto, fez com que Nova Açores hoje, qualquer pessoa que chegue em Nova Açores hoje, em qualquer lugar daquele município, sabe a diferença que tem. Nova Açores, eu lembro que Cassinho brincava, logo quando nós começamos a conversar, que Nova Açores tinha mais de 10 anos que tinha visto investimento de governo do estado em Nova Açores. E graças a essas parcerias, eu não tenho condição de citar aqui, porque não vou lembrar. Porque a estrada que vai até Sátiro Dias, que foi toda feita, eu acho mais de R$1 milhão. Água em várias localidades, inclusive agora recente, as colocando novamente. Máquinas agrícolas, pavimentação, que inclusive uma também foi licitada recentemente, ali próximo da BR, que também está acontecendo. E tantas outras que eu vou estar esquecendo aqui. E emendas de deputados, senadores que já se levou para a saúde. Para você ter ideia, gente, vocês que estão me ouvindo, hoje Nova Açores deixou de levar as pessoas para fazer curativo fora, para hoje receber as pessoas da região toda para ir em Nova Açores para tratar de saúde. Tem uma policlínica com várias especialidades. Então, a realidade... E o hospital não está já reformado e quase pronto para inaugurar, porque veio essa situação do Covid e aí tudo agora tem que ir, se muda. Mas eu não tenho dúvida, e isso eu tenho muito orgulho de dizer, já disse e repito muito lá em Nova Açores, que lá no Paiaiá mesmo já fomos inaugurar a pavimentação, e não me canso de dizer que hoje, esse ano, nós vamos pedir à população que compare Nova Açores como era há 4 anos atrás e como é agora. Basta fazer isso. Deputado, você é autor do projeto que criou o Dia do Vaqueiro. Eu fui um grande vaqueiro nos meus tempos. Você foi vaqueiro mesmo, velho? Rapaz, eu tinha um jegue aí que não ficava boi, que eu não pegava pelo rabo, entendeu? Era comigo mesmo, entendeu?
Você não Ia tem muito cara de para vaqueiro, não. Rapaz, eu ia muito para Melancia ali, que é a região periférica do Paiá, repito, de jegue ali, entendeu? Ia Dele vai muito arrancar ali. seu pescoço. Ele tá longe lá, não tem problema não, entendeu? Você é autor desse projeto. Além desse, quais são os teus principais projetos como deputado estadual? Cara, nós já apresentamos inúmeros projetos de lei. Alguns viraram lei, outros não caminharam ainda. Eu lembro que em 2015, a primeira lei aprovada no estado da Bahia foi da nossa autoria, que foi a lei do passe livre das ambulâncias nos pedágios. Nós aprovamos uma lei para que as ambulâncias não precisem pegar fila em pedágio, que eu achava um absurdo. A ambulância não anda passeando. A ambulância saiu do lugar, ela está tentando salvar uma vida. E é uma corrida contra o tempo. E ficava ali na fila do pedágio. Então, nós apresentamos um projeto de lei que virou lei, que chama-se Passe Livre para as Ambulâncias no Pedágio. Nós tivemos essa lei também, que eu acho que é justa. O vaqueiro, para mim, representa a nossa cultura, representa todo o nosso passado, presente e futuro, e a lida com o gado. Isso é uma cultura milenar, é algo muito especial, e eles nos pediam muito, a associação de vários municípios do estado da Bahia, que tivesse o dia deles. E o primeiro domingo de agosto é o Dia Estadual do Vaqueiro na Bahia. Aprovamos também o projeto de lei agora recente, para acabar com a validade dos créditos de celular. Eu acho um verdadeiro absurdo. Sim. Não tem sentido o crédito de celular ter validade. É absurdo. Eu dava entrevista um dia desse e uma pessoa ligou no rádio e disse assim: é verdade, deputado, eu estou de férias aqui na Bahia, mas eu moro em Portugal. E lá não tem validade. Crédito de celular você usa quando você quiser, comprou, é seu. E para ter ideia, a gente aprovou, é lei, e eles não querem obedecer. Até hoje não obedece ainda, e é lei. Eu tenho pedido para que as pessoas entrem na justiça, acionem na justiça, e eu, inclusive, vou acionar na justiça, porque eles não querem cumprir e querem derrubar judicialmente. Porque eles acabam lesando o consumidor em milhões e milhões de reais. Um outro projeto de lei nosso foi fixar em unidades de saúde a lei dizendo que a omissão do socorro é crime, porque muitas das vezes esses hospitais particulares, essas clínicas, não sei o quê, chega alguém ali para morrer, eles querem ficar exigindo calção, não sei quantos milhões, não sei o quê, em vez de botar para dentro e atender, e isso é Constituição. A omissão de socorro é crime. Então, isso é uma lei também nossa. Então, é o que eu estou lembrando aqui. À medida que eu for lembrando, eu vou lhe avisando. Mas são muitas leis, projetos de leis que a gente já colocou aí, muitos. Das regiões aí que você teve votos, da região que você representa e você conhece, você falou de Nova Açores, mas qual a cidade, qual o município que você vê crescer mais em termos de desenvolvimento, tanto saneamento básico, saúde? Você poderia citar aí para a gente? Olha, eu diria, não tem um município específico. Eu vejo muitos municípios dando saltos enormes. Aqui mesmo, o município de Conceição do Coité, desde 2013, na gestão do prefeito Assis, que passou a dar um salto muito grande. Acho que, salvo engano, mais de 300 mil metros de calçamento. Já, e tudo com rede de esgoto, com saneamento. Aí em Nova Açores é um exemplo muito forte, muito grande mesmo. Sátiro Dias, a cidade vizinha, Sítio do Quinto, foi uma cidade que deu um salto enorme. Era uma terra arrasada praticamente e acabou dando saltos. Eu estou com certeza, Carlos, cometendo uma grande injustiça, porque não vou lembrar de todos. Mas são muitos municípios
que tem dado grandes saltos nessa questão de infraestrutura, de saneamento, apesar das grandes dificuldades que os nossos municípios têm sofrido com as fortes quedas de arrecadação. Eu dou um exemplo de cidade vizinha nossa aqui, como Retirolândia, Santa Luz, que também investiram fortemente nessa área de pavimentação e sempre pavimentando com saneamento básico, porque nós tínhamos esse problema antes. Os gestores corriam, empurravam calçamento lá e deixavam o esgoto a céu aberto, e hoje a gente tem tido, o povo tem tido essa consciência de que não adianta calçar aqui e deixar o esgoto. A gente quer o saneamento. Então, muitos locais, mas ainda somos muito carentes. As arrecadações, cara, dos municípios são muito pobres. Os municípios do Nordeste têm uma dificuldade enorme, muito baixa. Muitos deles consomem 60%, 70% só para pagar a folha. E o resto para o funcionamento da máquina. Então não é fácil, é muito difícil, muito. Fica muito dependente de recursos federais. Deputado, essa estrada que liga aí Biritinga, Serrinha, que passou aí, eu acho que uma década ou mais ruim, eu acho que é de Biritinga a Serrinha, que quem estava em Nova Açores, por exemplo, tinha que dar a volta por Alagoinhas para ir para a Feira de Santana, depois fizeram o asfalto, aí há 3, 4 anos eu passei por aí, já tinha quase 1 quilômetro ruim, eu não sei como é que está hoje, se já consertaram. Já está melhor? Já consertou. Por que acontece aquilo ali? Por que não há um asfalto de qualidade ali? Inclusive é uma pista, por exemplo, que não tem acostamento ali. Por que a gente tem esse problema ali, ô deputado? Não, inclusive, o que é que acontece? Ali foi um caso que foi um dos que a gente cobrou que a empresa fizesse a manutenção. Porque não era justo que uma obra com menos de 5 anos já apresentasse, por mais que fosse num espaço limitado, é como você está dizendo mesmo, pouco, em torno de 1 quilômetro, o restante toda boa, e ali naquele local arrancou tudo, quase, praticamente. Sim. Então, algum problema houve por parte da empresa. E nós cobramos e a CEINFRA exigiu que a empresa fosse lá e fizesse. E eles refizeram e está bem lá, está bem. Infelizmente, nós temos muito isso ainda. O Estado, na minha opinião, às vezes ele é muito grande e ele peca em ter muito pouca capacidade de fiscalizar. No governo de Rui, no primeiro mandato, salvo engano, foi feito cerca de 7 mil quilômetros de estrada. E nós não temos uma capacidade de fiscalização dessa estrada. Eu acho que o governo deveria, às vezes, ser menor em algumas coisas e ser muito mais, vamos dizer assim, eficaz na fiscalização. Porque essas empresas, algumas dessas empresas, acabam se aproveitando dessa deficiência do Estado de fiscalizar e fazendo isso, prestando mau serviço, colocando material de qualidade inferior, e isso é muito ruim. É o nosso papel fiscalizar e reclamar. Eu fiz isso numa estrada Coité-Riachão de Jacuípe, foi um absurdo, em menos de um ano começou a sair buraco. E aí eu fiz questão, gravei vídeo, levei para a tribuna, mostrei ao governador, mostrei ao secretário, eles vieram, já arrumaram, isso tem uns 2 ou 3 anos atrás, mas foi absurdo. Você é um economista no PSD, Partido da Social-Democracia, social-democrata. Você falou em Estado ineficiente. E aí eu te pergunto, você tem um viés mais liberal, mais conservador, ou o teu viés é de manter o Estado no controle de tudo? Por exemplo, você é a favor das privatizações das rodovias? Eu acho que depende da rodovia. Depende da rodovia e depende de como o contrato é feito. Eu não sou totalmente liberal, eu
Eu acredito muito numa política de centro socialista. Eu acho que isso, o que, vamos dizer, o que foi feito, eu digo sempre, alguns acabam se chateando, que eu acho que Fernando Henrique, depois Lula e depois Dilma vieram na mesma direção. Uma política mais voltada para a estabilização da economia e de distribuição de renda, indo para o campo. Um capitalismo mais de centro-esquerda, centro-social. Eu acho que é esse o caminho. Agora, tem determinadas coisas, por exemplo, telefonia. Foi super importante a privatização da telefonia. O Estado não tinha capacidade. Nós não tínhamos um telefone fixo, custava o valor de uma moto, de uma moto nova. Hoje tem mais aparelho telefônico, celular móvel do que pessoas. Então o acesso passou a ser muito maior. Então não tinha por que governo, Estado ficar cuidando de telefone. Isso não tem sentido. Mas tem determinadas... Eu vou te dar um exemplo aqui. Tem determinadas privatizações que eu já tenho um certo temor, porque são estratégicas. Exemplo, água hídrica. Porque à medida que você privatiza, você monopoliza. Não tem condição de haver concorrência. É como na energia. Nós temos uma dificuldade enorme na Bahia. Eu tenho horas que acho que é melhor restatizar, porque a Coelba não faz investimento onde ela não tem lucro. E como é uma concessão pública e é um monopólio, ela deveria ter a obrigação. Eu já, por algumas vezes, já ameacei abrir uma CPI na Bahia, lá na Assembleia, contra a Coelba, para investigarmos. Porque eles fazem o seguinte, Carlos. Onde dá lucro, eles vão lá e investem. Agora, um exemplo, lá no Paiaiá. Se você botar um som grande lá, tudo muito grande lá, é capaz de derrubar a energia de todo mundo lá. Porque a carga de oferta de energia lá é a mesma de 50 anos atrás. Eles nunca foram lá investir o quanto aumentou a carga, porque as pessoas passaram a ter acesso a eletrodomésticos eletrônicos que usam energia, e eles não investem, porque lá é pequeno, não dá lucro para eles. Sim, claro. Então, eu acho que essas questões, onde são estratégicas, o governo, o Estado tem que estar presente. Se privatizou, tem que estar muito presente na área. Agora você falou aí em capitalismo de centro-esquerda, não é um pouco contraditório? Aí não vai um pouco do capitalismo por si só? Né? Não, se você colocar É isso que eu acho que Fernando Henrique, Lula, Dilma, tudo trabalharam nesse sentido. Se você vê. Mas o Fernando Henrique, ele vem dessa linha de esquerda, ele vem de Trotsky, ele vem desse pessoal aí. Depois ele acabou nessa coalizão caminhando um pouco mais para uma aliança com a direita. Mas até então, teve a responsabilidade que, naquele momento, foi um outro momento. Era um momento de buscar a estabilidade econômica, porque nós vivíamos um outro momento. Já o presidente Lula priorizou muito a questão da distribuição de renda, e foi muito bom. Eu não acredito, Carlos, que uma política liberal ou neoliberal funcione num país emergente, num país onde a maioria é classe média e classe pobre. Não tem como. Classe média, classe pobre, nós precisamos aumentar gasto e precisamos investir muito no consumo. Não tem que distribuir a renda, não tem jeito. Uma coisa é você aplicar uma política liberal ou neoliberal na Suíça, na Noruega, num país onde existe não tem uma classe pobre, não tem uma distorção tão grande entre as pessoas de classe AA, que detém uma fortuna
do país e uma base enorme que detém muito menos. Então, Mas você eu não não acha, vejo outra saída. mas você não acha que o discurso socialista num país, por exemplo, como o Brasil, ele serve mais para manter os pobres na dependência, na eterna dependência do Estado? Não, não vejo isso. Sabe por quê? A prova disso é que na política, essa mesma política que eu elogio e que o presidente Lula fez, você viu que nós chegamos a quase o pleno emprego. Então, se chegou a quase o pleno emprego, era sinal de que a nossa população estava buscando trabalho, estava Mas aí, trabalhando. mas aí Dilma deixou o país com 13 milhões de desempregados e uma inflação de 9,8, né? Mas aí foi uma questão política. Aí já foi uma questão política. O que é que, na minha opinião, houve? Dilma mostrou que ela queria aquela continuidade. Você está falando do segundo mandato. Sim, No primeiro sim. mandato, Dilma deu continuidade a essa mesma política. Agora, o que foi que aconteceu? A partir da reeleição de Dilma, nós tivemos um problema político grave no país. O senhor Aécio Neves não aceitou a derrota. E nós tivemos um claro e evidente terceiro turno. Basta pegar os fatos que nós vamos ver que a todo instante nós tivemos o Aécio Neves e toda uma galera da direita e da extrema-direita provocando o tempo todo, sem aceitar a derrota, um terceiro turno e provocando aquele fora Dilma, botando o povo na rua e criando uma instabilidade. Elegeu quem? Eduardo Cunha, para presidente do Congresso, para ameaçar e botar a faca no pescoço da presidente Dilma, que não aceitou, porque ele queria 250, 260 deputados na mão dele, distribuindo emendas e dinheiros e cargos como ele quisesse. E aí foi onde, infelizmente, quando você não tem estabilidade política, você não consegue estabilidade econômica. É impossível. Aí, a vaca vai para o brejo. Exatamente. A vaca vai para o brejo. Aí Prefeito Cassim. É claro Prefeito que eu também, eu acho que tem que ser feita uma autocrítica também. Eu acho que não houve a habilidade política que a Dilma não tem. Eu acho que, com certeza, se é o Lula da vida ali, poderia ter tido melhor habilidade. Mas a boa-fé da parte dela teve. Prefeito Cassim te pergunta sobre o seu posicionamento em relação ao retorno das aulas. Quer que tem uma previsão de data? O que é que você pensa? Rapaz, não tem previsão não, Carlos. É imprevisível. O que é que acontece? O que é que nós estamos vendo, Cassinho? E todos que estão nos assistindo. O comportamento do vírus é algo muito novo para a gente. Todo dia a gente está aprendendo uma coisa. Você viu hoje a gente falando sobre essa questão da oxigenação, né? Então, todo dia é algo novo. Nós imaginávamos que ele ia chegar no Brasil, ia ter um pico, ia diminuir e a gente voltava para a rua e estava tudo normal. O que é que a gente está vendo? O que é que está ficando claro? Não tem um comportamento linear no Brasil inteiro. O comportamento do vírus é um na Bahia, é outro no Pará, é outro no Amazonas, é diferente lá do Amapá. Em cada estado ele está se comportando de uma forma. E da mesma forma no município. Tanto que o Supremo, baseado nesses estudos, tomou a decisão que os gestores municipais e estaduais é quem tem o poder de decisão das medidas restritivas ou não. Então, assim, até que a vacina chegue ou um medicamento eficaz, nós vamos viver oscilações de comportamento do vírus de acordo com o estado e de acordo com o município. Vai ter município, como eu bem disse, lá no sul, os municípios já estão vivendo o caos. Tem município que não teve um caso ainda. É verdade. Então, eu acho que a gente não tem como dar previsão. Nós vimos, Cassinho, as previsões. Toda hora um dizia, o pico vai ser final de abril, o pico vai ser 15 de maio. Aí agora já estão dizendo, o pico vai ser final de maio.
Então, é Exatamente. imprevisível. Eu acho que a gente vai ter que esperar, continuar tomando as medidas necessárias, porque o isolamento ainda é necessário, porque o nosso mundo não está ainda abastecido de testes e equipamentos suficientes para equipar o nosso sistema de saúde. 94% da produção desses equipamentos, respiradores, testes, estão na Índia e na China. E eles não tinham, era impossível, de uma hora para outra, produzir isso para mais de 100 países. Mas Exatamente. isso já está começando a acontecer, ou seja, a expectativa é que nesse mês de maio o mundo já fique abastecido e a partir daí, de acordo com o comportamento em cada estado, em cada município, os gestores vão tomando as decisões de flexibilizar até chegar ao Ou não. momento. Exatamente. Deputado, sinto-me honrado em bater esse papo aqui contigo. Gostaria de agradecer a tua presença. Combinar contigo para a gente comer um churrasco do boi que Dênio prometeu na melancia daqui a um tempo. Boi e bode, né? Foi um bode para você? O bode deu reumatismo, já Alzheimer, deu tudo já. Imagina o boi. Entendeu? Mas o boi, como é mais resistente, a gente não acredita, né, que esteja por lá. Deputado, obrigado mesmo, viu? Fico feliz, honrado com a tua presença. Meu irmão, aqui eu que agradeço de coração, agradeço muito, agradecer a participação de todos. Gostaria de sair citando o nome de todo mundo aqui, mas não tem como, a gente agradece de coração. Eu tenho um carinho especial, já fui algumas vezes no Paiaiá, mandar um abraço para todos dessa terra. E você honra muito o Paiaiá. Obrigado. Fica aí em São Paulo e levando o nome na camisa, na comunicação, em tudo. Mandar um abraço para meu amigo Zé Filho, Lurdinha, todo mundo lá. A secretária de Educação, Poliana, acho que mora lá também, não é isso? Mora, gente boa. Então, um abraço aí para todos. Dizer que gostei muito desse bate-papo, Carlos. Obrigado mesmo. E eu quero, antes de finalizar, continuar pedindo a todos vocês, gente. Por favor, se puderem, fiquem em casa. O porquê ficar em casa? É porque a gente ainda precisa ter o nosso sistema de saúde em condição de atender todos nós, caso necessite. E se sair todo mundo de uma vez, os nossos leitos, principalmente de UTI, não vai dar conta. E, à medida do possível, aqueles que não, de forma alguma não podem ficar em casa e têm que sair, eu tenho dito se proteja. Carlos, máscara, higienização das mãos e distanciamento social. Nós não temos outro caminho. E quero repetir para todos, por favor, secretários e equipes de saúde de todos os municípios, gestores, pega o oxímetro lá para medir a oxigenação de todo mundo que está sendo monitorado. Porque Exatamente. o cidadão está perdendo. Nosso amigo Carlos deu o exemplo de um policial lá em Itabuna, com 33 anos, que quando foram ver na tomografia já era irreversível e acabou vindo a óbito. Então a gente tem que medir a oxigenação de todos. Deus abençoe, Carlos. Tudo de bom, viu? Obrigado. Um abraço. Satisfação, gente. Obrigado a todos por acompanharem aqui. Depois esse vídeo vai estar no YouTube para vocês assistirem. Deputado, felicidades, bom trabalho aí. Grande abraço. Para nós.